Olá, eu sou a mãe Bárbara de Jansã e hoje eu vou falar sobre a diferença entre o candomblé e a umbanda. Eu vou começar falando um pouco do candomblé. O candomblé é uma religião vinda para o Brasil com os escravos durante o Brasil colônia. Ela é uma religião de matriz africana que possui fundamentos vindas da África. Possui uma hierarquia muito rigorosa em que cada membro da casa tem uma função muito delimitada e muito específica dentro do espaço. O terreiro de candomblé é chamado de Ilê e possui vários fundamentos e mistérios que são passados apenas para iniciados dentro do espaço. Pessoas de fora não podem saber muitas coisas do que acontecem lá dentro, porque é uma religião cheia de segredos. Ela possui cerca de 5.000 anos, então seus fundamentos são mais antigos do que os fundamentos da Igreja Católica. Ela é uma das religiões mais antigas que nós temos no mundo. Um de seus fundamentos é o sacrifício de animais, utilizado somente para casos específicos de trabalhos fundamentados dentro da casa. Não se sacrifica galinha e bode à torta direita uma vez por semana por qualquer motivo. Eles não usam o sangue do animal para beber e depois jogam o animal fora. Tudo é utilizado. Se eles vão sacrificar uma galinha para um orixá, eles vão usar o sangue para o fundamento deles e todo o restante da carne vai ser usada para festas dadas lá dentro. O couro do bode é usado no atabaque e várias outras questões. Como eles possuem muito respeito pelos animais, eles entendem a importância do sacrifício, eles não fazem sacrifício dos animais e deixam jogados em qualquer lugar. No candomblé é tudo feito dentro da casa de forma muito respeitosa, porque sabe-se que aquilo é uma vida dada ao santo e para o santo. Uma questão muito interessante que as pessoas acabam se perdendo um pouco é que o candomblé cultua os orixás, vários orixás. Tem casas que possuem 16 ou mais orixás, mas não há incorporação de entidades no candomblé. No candomblé há a incorporação do orixá, a emanação vibratória energética do Deus orixá, da emanação energética de Oxalá, de Ogum, de Iemanjá. As entidades que foram espíritos encarnados em terra, como as outras religiões que trabalham com incorporação, nisso não existe no candomblé. No caso, é só mesmo o orixá que se manifesta, dá a bênção aos devotos, que é o axé, e se recolhe. O orixá não fala, o orixá não dá consulta, o orixá não indica caminhos da sua vida enquanto incorporado no seu médium. Quem cuida dessa parte de orientação é o sacerdote da casa. No caso, Babalorixá, no caso do pai de santo, ou Ialorixá, no caso de uma mãe de santo. É ele, através do Ifá, que é os jogos de búzio, vai se comunicar com os orixás e vai dizer a você o que está acontecendo. É dessa forma que é feita o tratamento e o auxílio espiritual numa casa de candomblé. Uma coisa que é importante salientar é que o candomblé possui várias regras, muitos preceitos e muitas condutas de vida que um iniciado precisa seguir. Dessa forma, o pai e a mãe de santo têm uma devoção muito grande à casa, ao conjunto de regras que eles têm que tratar dentro da casa. Por causa disso, é muito complicado um pai ou uma mãe de santo do candomblé ter uma vida comum, como uma vida das pessoas, como nós, pessoas comuns. Porque eles não podem comer uma série de coisas, eles não podem praticar várias questões que nós praticamos, não podem vestir qualquer tipo de roupa, entende? É uma religião muito antiga. Então, da mesma forma que o sacerdócio de um padre, que define muitas coisas que ele não pode fazer como uma pessoa, entre aspas, normal, no candomblé funciona exatamente da mesma forma. É um sacerdócio e uma dedicação exclusiva à casa. E justamente por isso, assim como o padre, o sacerdote do candomblé vive do candomblé. Ou seja, ele tem a mão dele e ele vai cobrar pelos serviços prestados a quem pede. O candomblé não possui uma instituição principal que vai sustentar os pais de santo, como é o caso da Igreja Católica com os padres. Então, eles precisam da forma deles receber por aquilo que eles fazem. Quando eu digo que recebe por aquilo que eles fazem, eu não estou dizendo que um pai de santo do candomblé vai exigir que você pague 5.000 reais para poder fazer um trabalho de cura que você necessite. Cada um tem o seu valor, vai dentro dos fundamentos da casa e as necessidades do que ele usa dentro da casa. Eu não sou uma conhecedora fundamentada na raiz do candomblé. O pouco que eu conheço é do pouco que conversei e pesquisei para poder saber seus fundamentos mínimos
para aprender e respeitar a religião. Em relação à alimentação, que é muito rigorosa, por exemplo. Um filho de um determinado orixá não pode comer certos tipos de alimento porque quizila. Vamos pegar, por exemplo, o Xangô, que tem quizila com a morte, consequentemente tem quizila com o orixá que trabalha com a morte, que é o Omolu, com as ferramentas de Omolu. Então, um filho de Xangô, ele não pode comer nada que tenha fundamento de ferramenta de Omolu. Então, ele não pode comer pipoca e ele não pode comer carne de porco. E é muito rigoroso. Do momento que você foi feito filho de Xangô, ou você recebeu qualquer tipo de iniciação dentro da casa, você é um filho de Xangô, você não pode mais comer o bacon nem a pipoca, porque isso ofende ao orixá. Não que o orixá vai explodir você porque você tá comendo pipoca e bacon, mas é tudo uma questão de respeito. Do momento que você fez um voto, aquele santo, você tem que seguir esse voto. Existem quizilas que são coisas que o orixá repele e quizilas que são coisas que só o orixá pode comer. O termo não é quizila para os dois, mas eu realmente não vou saber falar a diferença entre um e outro. Se algum iniciado do candomblé puder explicar, né, é até melhor. Agora eu vou falar um pouco da Umbanda, que essa eu entendo um pouco mais. A Umbanda ela é uma religião nova. A sua primeira manifestação foi através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1902, mais ou menos, pela mediunidade do Zélio de Moraes. Diferente do candomblé, a Umbanda trabalha com a incorporação de espíritos que um dia encarnaram na Terra. E tem como função unir todos os conhecimentos espirituais de todas as religiões. Então a Umbanda, ela sincretiza conteúdos de várias religiões, do candomblé, do kardecismo, do próprio catolicismo, da pagelança e diversas outras religiões. Ela nasceu como uma ferramenta de manifestação de espíritos que antes eram marginalizados pela religião kardecista, que é a que trabalha com a comunicação com os espíritos já encarnados. Espíritos que eram considerados não permitidos nas suas manifestações no kardecismo, como índios, pretos velhos, crianças ou espíritos de povos antigos, eles se manifestavam através da Umbanda. Ou seja, a Umbanda nasceu para dar ouvido a todos e qualquer espírito que precise manifestar uma informação para nós encarnados de auxílio à nossa encarnação. São as entidades incorporadas em seus médiuns que auxiliam os consulentes. Não é o pai e a mãe de santo que vai dar um conselho vindo da espiritualidade. Ele pode dar um conselho de vida, mas não é um intermédio dos deuses. Ele é um intermédio dos deuses através da incorporação. Então, a entidade trabalha com um determinado orixá, a incorporação, e a entidade vai dar o auxílio e consolo ao assistente. Então, uma das principais diferenças entre o candomblé e a Umbanda é que na primeira não há incorporação de espíritos que um dia encarnaram em terra e hoje galgaram degraus para nos ajudar. Há apenas a incorporação do orixá. Enquanto que na Umbanda não há incorporação do orixá, só há incorporação dos espíritos que um dia estavam em terra, falangeiro dos orixás. E por que os orixás? Pela raiz do Brasil. Uma vez que os pretos velhos vieram como uma das principais entidades para trabalhar na Umbanda, sendo eles escravos, o ensinamento que eles passam é focado no conhecimento dos orixás que eles têm. Os orixás na Umbanda podem ser sincretizados com os santos católicos. Podem, não é lei, não é regra. Mas, costumeiramente, eles são sincretizados com os santos católicos, como Iansã é Santa Bárbara e Ogum é São Jorge. Não é uma obrigatoriedade, mas pode acontecer em terreiros. No meu terreiro, por exemplo, eu trabalho com os orixás, com a imagem dos orixás, com a frequência dos orixás. Eu respeito o sincretismo com os santos, mas por escolha minha e auxílio das entidades chefes, foi pedido para que se trabalhasse com a frequência direta dos orixás. Isso foi pedido para ser praticado assim, para que pudesse trazer mais próximo o culto da essência africana para a nossa vida. Infelizmente, eu noto que algumas pessoas acabam usando o sincretismo com os santos como um tipo de preconceito velado, negando completamente a aparência do orixá como um negro. Definem que o orixá como negro pertence só ao candomblé e a Umbanda obrigatoriamente tem que trabalhar com o santo branco, loiro, de olho azul. E se esquece que a Umbanda tem sim um pezinho lá no candomblé. E os orixás são sim negros vindos dos escravos pretos velhos que nos auxiliam.
A Umbanda tem como suas leis principais o amor incondicional, o respeito ao livre-arbítrio e a caridade. Esses são os fundamentos padrões de qualquer casa de Umbanda. Outras variações existem, mas se elas obedecem essas 3 regras, então está trabalhando com Umbanda. A Umbanda não cobra por seus serviços, porque isso vai contra a lei da caridade. A Umbanda não faz trabalhos que prejudicam pessoas, porque isso vai contra a lei do livre-arbítrio. E a Umbanda não prega qualquer tipo de discriminação, porque isso vai contra o amor incondicional. Então, terreiros de Umbanda emanam apenas amor e visam apenas auxiliar o nosso encarne para que nós alcancemos a nossa evolução espiritual. Por ser uma religião que prega a simplicidade e a humildade, o sacerdote de Umbanda não precisa dedicar sua vida somente à religião, porque ela não possui preceitos tão rigorosos, assim como não possui hierarquias tão delimitadas e tão complexas como um ilê de candomblé. Basicamente, a hierarquia de um terreiro de Umbanda é pai, mãe de santo, pai, mãe pequeno, ogã, capitães, em algumas casas, e médiuns de corrente, médiuns de toco e cambone, que estão basicamente todos na mesma hierarquia. Todos se respeitam em conjunto, não há um inferior ao outro dentro de um terreiro de Umbanda. Por mais que eu esteja acima dos meus filhos, o respeito é o mesmo deles para mim e o meu para eles. Eu acho importante frisar que existem muitas pessoas que fazem sim o mal usando o nome da Umbanda. A Umbanda não prega o mal, só prega o bem. Porém, existem pessoas que utilizam-se da bandeira da Umbanda, dizendo ser umbandistas, para fazer o mal para os outros. Mas isso é uma conduta pessoal de cada pessoa. Toda religião possui maus devotos. Existem cristãos que são maus, existem evangélicos que são maus, que fazem o mal para as pessoas, existem candomblecistas que fazem o mal, existem umbandistas que fazem o mal. Mas são 2 religiões que pregam a evolução espiritual e não o mal. Então você não pode generalizar, porque com um aconteceu uma coisa feita de maldade, feita por um pai de santo ou por uma mãe de santo, e que todos os terreiros de Umbanda fazem o mal. A parcela de terreiros de Umbanda que fazem o mal é muito pequena, não se pode generalizar. É importante lembrar que a Umbanda e o Candomblé são sim religiões irmãs. Não estão uma separada da outra. Assim como diversas outras religiões são sim irmãs da Umbanda, como o cristianismo, o kardecismo, as religiões Hare Krishnas, uma vez que a Umbanda agrega todos os conhecimentos do bem e da bondade de todas as religiões são irmãs da Umbanda. É isso aí, pessoal. Então curtam a página, o Facebook está nas descrições, curtam a página do Facebook, deem o joinha nos vídeos, que isso ajuda bastante. Se inscrevam no canal, que os vídeos sairão todas as semanas, sempre com um tema novo.